O papel da música. Nesse vídeo hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo desse livrinho aqui, Música, sua influência na vida do cristão, de Ellen White. Algumas semanas atrás, diante da polêmica em relação a esse livro que foi rasgado no púlpito da Igreja do NASP, Campus 1, eu propus um estudo online do conteúdo desse livro. E hoje eu vou começar fazendo a análise do capítulo de número 1. Antes de começar a análise do conteúdo do livro, porém, deixe-me colocar duas opiniões diferentes, uma negativa e outra positiva, a respeito da minha iniciativa de fazer esse estudo online. O Manuel Barbosa, ele disse que esse tipo de debate online não vai chegar a nada e só divide mais ainda a igreja. Por um outro lado, a Ana Cristina Varela disse que a iniciativa é louvável e inclusive deveria conduzir a Igreja Mundial a discutir as polêmicas que esse livro levanta. Eu não concordo 100% nem com o Manuel, nem com a Ana Cristina. Eu acho que o estudo desse livro não é à toa, eu acho que ele não é em vão, eu acho que ele não causa simplesmente divisão na igreja. Por um lado também, eu não concordo 100% com a Ana Cristina, porque eu não acho que esse livro levanta polêmicas. Eu acho que as polêmicas são levantadas sobre os intérpretes desse livro. Eu acho que isso vai ficar claro quando a gente estudar o seu conteúdo. O livro em si não é assim polêmico. Inclusive, essa é a minha opinião. Mas o fato é, a minha posição é que nós não podemos deixar esse assunto da música engavetado. Muito menos na mão somente dos críticos da música adventista, estejam eles dentro ou fora da igreja. Deve haver um estudo do tema, e os meus vídeos propõem-se a estimular esse estudo. O meu público não é um público grande, mas todos são bem-vindos a estudar esse tema comigo, se assim quiserem. Inclusive, se você quiser dar suas opiniões e sugestões, pode escrever para mim, ezequiel.gomes@adventistas.org.br. Se você também não tem esse livrinho, mas quer acompanhar o estudo, na descrição deste vídeo há ali um link para o PDF com seu conteúdo completo, e você pode acompanhar as leituras e os debates por você mesmo, e assim você pode ter concentração e atenção para ter benefício com esse estudo. O meu objetivo a fazer isso é estudar o conteúdo completo desse livro, todas as suas citações, todos os capítulos, todos os apêndices, e hoje nós vamos começar com o capítulo 1, que tem o título O Papel da Música, que inclusive é o título do meu vídeo. Agora, nós vamos começar então entendendo que esse primeiro capítulo é formado de 10 citações do Espírito de Profecia. E a primeira delas é a maior citação, então você vai ter que ter paciência, e aí me acompanhe na leitura pelo PDF ou pelo livro se você o tem. E nós lemos assim no livro Educação, páginas 166 e 167. Ellen White escreve: a história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a elevar os pensamentos para aspirações nobres e sublimes, e inspirar e elevar o espírito. Assim como os filhos de Israel, atravessando o deserto, suavizaram a viagem pela música de cânticos sagrados, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficazes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos, e tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes ao coração duramente oprimido e pronto a desesperar, vem à memória algumas das palavras de Deus, de um estribilho há muito esquecido, de um hino da infância.
e as tentações perdem o seu poder, e a vida assume novo sentido e propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras pessoas. Nunca se deve perder de vista o valor do canto como meio de educação. Que haja cântico no lar, de hinos que sejam suaves e puros. E haverá menos palavras de censura e mais de ânimo, esperança e alegria. Haja canto na escola e os alunos serão levados para mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto quanto a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações. Essa citação tem muitas informações interessantíssimas, e eu separei algumas delas para a gente meditar brevemente. Nesse texto, Ellen White nos lembra da necessidade que o coração humano tem de ser impressionado com verdades espirituais. Nós vivemos num mundo cheio de informações, cheio de tentações, cheio de mentiras, cheio de pecados, lutas, problemas, dificuldades. E o ser humano vive nessa atmosfera da luta, do pecado, da dificuldade. E assim, nós temos a necessidade de termos a nossa mente impressionada pela verdade espiritual, da salvação, da lei de Deus, da graça, da volta de Jesus e etc. E Ellen White diz que a música é um dos meios mais eficazes para realizar essa impressão no nosso coração. Agora, nesse texto Ellen White diz que a música pode servir e serve a dois propósitos diferentes. Por um lado, a música pode ser pervertida, ela pode ser um grande poder para a sedução do pecado. Por outro lado, a música pode ser um dom precioso de Deus que eleva o ser humano a aspirações nobres e etc. Assim, Ellen White nos diz também que a música suaviza a nossa jornada nesse mundo. Se esse mundo é o mundo das lutas, dos pecados e dos problemas, a música nos ajuda a transcender essas dificuldades, suavizando a nossa jornada. Também ela nos lembra que a alegria é um fruto do Espírito Santo e é ordenada por Deus para nós. E nós nos alegramos na atmosfera da música em louvor a Deus. Assim também, ela nos lembra que a música ajuda a fixar verdades espirituais ou bíblicas na nossa mente. Quando a gente canta sobre a graça, sobre a volta de Jesus, sobre o sábado, sobre o amor, sobre a Bíblia, nós vamos então fixando verdades espirituais na nossa mente. Do lado negativo, ela subjuga a natureza inculta, lança fora a tristeza e maus pressentimentos. Do lado positivo, ela inspira simpatia, harmonia e impressiona o coração com o bem. Ela diz que deve haver cântico no lar, na escola e no culto. E que o cântico no culto a Deus é uma adoração, tanto quanto a oração. E ela dá uma informação interessante nesse texto. Ela fala que a música deve ser suave e pura. Isso é bastante interessante. Agora, o próximo tópico do primeiro capítulo fala sobre a vitória contra o desânimo e consiste em duas citações de Ellen White que eu leio. Caso houvesse muito mais louvor ao Senhor e menos repetições de expressões de desânimo, muito mais vitórias seriam obtidas. Evangelismo, página 499. E aí ela diz que o louvor e ações de graças sejam expressos em cânticos. Quando tentados, em vez de expressar nossos sentimentos, ergamos pela fé um hino de gratidão a Deus. O canto é uma arma que podemos empregar sempre contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos saúde e sua bênção. A Ciência do Bom Viver, página 254. Ellen White faz aqui uma equação simples. Mais louvor, menos expressões de desânimo é igual a mais vitórias na vida daquele que assim reage diante da história, da vida e do chamado de Deus ao louvor. Ela fala assim, quando a gente é tentado a ser infiel, quem sabe em questões sexuais, mentiras, transgressão do sábado, maldades, algum tipo de pecado, quando a gente é tentado a pecar, nós devemos ser ousados e pela fé louvar a Deus com gratidão no nosso coração, usando a arma da música contra a tentação e contra o desânimo.
E assim a gente abre o coração à luz da presença de Jesus. E o resultado de assim fazer é saúde física e bênção espiritual. A quarta citação desse primeiro capítulo fala sobre impressionar o coração com a verdade. Livro Evangelismo, página 500, lemos assim: o canto é um dos meios mais eficazes para gravar a verdade espiritual no coração. Frequentemente, pelas palavras de um canto sagrado, são liberadas as fontes do arrependimento e da fé. Aqui Ellen White fala de duas verdades essenciais para a salvação. Fé que conduz ao arrependimento dos pecados. E ela diz que a música muitas vezes libera as fontes da fé e do arrependimento. De forma que, se nós somos salvos pela fé, ao nos arrependermos dos nossos pecados, nós podemos seguramente afirmar que a música não somente pode ser, mas é um instrumento da salvação que inspira a fé em Cristo e o arrependimento dos pecados. A quinta citação é um pouquinho mais ampla, um pouquinho maior também, e ela diz assim, livro Evangelismo, páginas 499 e 500. À noitinha, pela manhã, os filhos devem ser reunidos para o culto a Deus. Lendo sua palavra e cantando seu louvor, devem ser ensinados a repetir a lei de Deus. Os israelitas eram ensinados acerca dos mandamentos. E as intimarás as palavras a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, verso 7. Portanto, Moisés orientou os israelitas a colocar em música as palavras da lei. Se era essencial que Moisés incorporasse os mandamentos nos cânticos, de modo que enquanto caminhassem pelo deserto, os filhos aprendessem a cantar a lei verso por verso, quão essencial é no tempo atual ensinar a nossos filhos a palavra de Deus. Vamos fazer o que o Senhor espera, instruindo nossos filhos a observar os mandamentos ao pé da letra. Façamos tudo quanto nos é possível para colocar música em nosso lar, e Deus possa aí entrar. Essa citação do primeiro capítulo, ela é interessante por várias razões. E a principal delas é que essa é a única citação onde Ellen White cita um texto da Bíblia nesse capítulo. E o texto bíblico é Deuteronômio 6, verso 7. Aquele texto bíblico não fala nada de música especificamente, mas fala de inculcar as palavras de Deus na mente dos filhos. E Ellen White diz que Israel fazia isso através dos cânticos. E nós também devemos assim fazer. E aí fazer o culto familiar usando a música, repetindo a lei de Deus através do louvor. É assim que a gente louva a Deus com músicas que falam do sábado, que falam do amor, que falam da verdade, que vão nos inspirar contra o pecado, contra a mentira, contra a transgressão, contra as coisas ruins. E é para isso que serve a gente louvar a Deus através das palavras da lei moral do Senhor. Ela chega a dizer que nós devemos colocar música no nosso lar para que Deus possa aí entrar. Então a gente deve dar as boas-vindas a Deus na nossa casa, através da música. A sexta citação fala sobre o trabalho no livro Orientação da Criança, página 148, ela diz assim: tornemos agradável o nosso trabalho por meio de cânticos de louvor. Se você pode trabalhar escutando louvores e louvando a Deus, você deve usufruir esse privilégio que você tem. Porque isso de fato anima a nossa vida neste mundo. A sétima citação fala sobre o fato que a música afasta o inimigo. No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 332, lemos assim: vi que diariamente devemos nos levantar e dominar os poderes das trevas. Nosso Deus é poderoso. Vi que cantar para a glória de Deus afasta o inimigo e que louvar a Deus o derrota e nos concede vitória. E aqui Ellen White fala que nós devemos cantar para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus, diz a Bíblia, e cantar está incluído nesta disposição, nesta exortação. Assim ela diz que louvar a Deus derrota o inimigo e nos dá a vitória.
E talvez essa seja uma das razões pelas quais o assunto do louvor e da música seja assim tão polêmico, tão atacado, porque certamente o inimigo não deseja que nós louvemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para obtermos contra ele vitória. A próxima citação, a 8ª, fala sobre vitórias contra a tentação, livro Evangelismo, página 498, e ela diz assim: quando Cristo era criança, era tentado a pecar, porém não cedia à tentação. Ao ter mais idade, ainda era tentado, mas os cânticos que sua mãe lhe ensinara vinham-lhe à mente, e ele erguia a voz em louvor. E antes de os companheiros se aperceberem, estavam cantando com ele. Deus quer que nos sirvamos de todos os recursos que o céu tem providenciado para resistirmos aos nossos inimigos, ou ao inimigo. Aqui Ellen White já coloca o exemplo de Cristo. Cristo era tentado a pecar, mas não cedia à tentação. Ele lembrava dos cânticos que ele conhecia e louvava a Deus, e as pessoas ao seu redor o acompanhavam. E Ellen White diz que Deus quer que a gente se sirva de todo o recurso que Deus nos deu para resistir ao inimigo. E aqui está implicado que a música é um desses recursos, que Deus nos deu, e nós devemos usá-lo para afastar a presença maligna de qualquer anjo mau, de qualquer tentação e pecado da nossa própria vida. A 9ª citação diz assim no livro A Ciência do Bom Viver, página 52. O alvorecer encontrava a Jesus muitas vezes em algum lugar retirado, meditando ou examinando as Escrituras ou em oração. Com cânticos ele saudava a luz da manhã. Com hinos de gratidão alegrava suas horas de atividade e levava a alegria celestial ao cansado e ao abatido. A Ciência do Bom Viver, página 52. Mais uma vez o exemplo de Cristo, né? Cristo acordava antes do sol amanhecer, louvava a Deus, buscava a Deus e saudava a luz da manhã com hinos de gratidão. Existem muitas razões pelas quais a gente pode louvar a Deus, para celebrar vitórias, amor, fé. Inclusive em momentos de lamentações a gente pode cantar, mas a gratidão é um meio, ou é um princípio, ou é um sentimento, uma resposta a Deus adequada para inspirar o louvor. E essa música, que é inspirada pela gratidão, ela leva a alegria celestial ao coração das pessoas abatidas e cansadas deste mundo. A última citação do 1º capítulo, livro Desejado de Todas as Nações, página 73, diz assim: Jesus exprimia frequentemente o contentamento que lhe ia no coração, cantando salmos, hinos celestiais. Muitas vezes os moradores de Nazaré ouviam sua voz erguer-se em louvor e ações de graças a Deus. Estabelecia comunhão com o céu através de cânticos, e quando os companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia dos seus lábios. Podia-se dizer que seu louvor afugentava os anjos maus, e como o incenso enchia de fragrância o lugar em que se achava. O espírito dos ouvintes era redirecionado dos interesses terrestres para o lar celestial. Ellen White fala que a música de Jesus surgia como expressão de contentamento e alegria que havia no seu coração. E que Jesus fazia isso muitas vezes. Deus nos tem alegrado com a sua palavra, o seu Espírito e a sua salvação, de forma que nós também muitas vezes devemos louvar a Deus. Ellen White fala que Jesus ele produzia doce melodia com os seus lábios. Que privilégio seria ouvir essas doces melodias cantadas por Jesus, não é verdade? Mas infelizmente nenhum de nós tem as gravações, dessas doces melodias. Mas um dia no céu nós o ouviremos cantar. E ela diz que o louvor de Cristo afugentava o anjo mau e redirecionava o pensamento das pessoas da terra para o lar celestial. Agora eu queria dar algumas perspectivas finais. Esses textos são todos muito bonitos, muito inspiradores, muito interessantes. Agora, quando eles tratam de características musicais, eles o fazem de forma geral, não definida de forma específica. A definição mais específica a respeito de música que nós encontramos nesse capítulo é que a música deve ser suave e pura.
E agora a gente poderia parar para questionar como aplicar esse conceito efetivamente ao louvor prático dentro da igreja adventista. Eu gostaria de dar alguns exemplos de que pode ser um pouco complicado fazer essa aplicação. Pense no seguinte: no inário adventista existem muitos hinos, alguns mais suaves, alguns menos suaves. Então, por exemplo, se a gente comparar o hino 491, Além do Céu Azul, que é um hino muito tranquilo, lento, suave, com o hino 152, Vencendo Vem Jesus, que originalmente é uma marcha de guerra. Naturalmente, nós teremos que concluir que o hino 491 é mais suave do que o hino 152. Agora, será que isso indica que Deus só aceita o hino 491 e não aceita o hino 152? Eu acho que essa não é uma forma responsável da gente ler o texto de Ellen White, porque ele conduz a algumas situações bem complicadas. Ao louvarmos a Deus com o hino 152 dentro da igreja, estaremos oferecendo a Deus uma música não adequada, porque ela não é tão suave quanto o hino 491, por exemplo. Outras pessoas tentam resolver esse problema de uma outra forma. Não, o inário está tudo ok. É suave e é puro. Mas os CDs de cantores, quartetos, grupos, CDs JA, não, esses não são assim tão suaves ou puros. Algumas pessoas tentam fazer esse tipo de aplicação para resguardar o inário e atacar outros pontos da música adventista. Agora, eu poderia levar essa discussão muito além disso. Existem cantores seculares, cantoras, que cantam de forma muito suave. Por exemplo, existe uma cantora New Age que prega o espiritismo, o espiritualismo, que se chama Enya. E eu vou colocar na descrição desse vídeo uma música bem suave dela para você conhecer. Agora, praticamente 100% das músicas adventistas não são tão suaves quanto a música que essa mulher canta. Então será que todos nós estamos errados e cantando músicas que Deus não aceita? E nós deveríamos cantar somente músicas parecidas com a Enya, assim, bem suaves? Eu acho que certamente essa não é a forma da gente aplicar corretamente o texto de Ellen White. Devemos admitir que as características suavidade e pureza não são absolutas e nem são definidas musicalmente. Não se diz que tipo de música é a música suave. Portanto, nós não podemos usar esses dois critérios para condenar o louvor adventista, seja ele do inário, os cantores, os grupos, os CDs JA ou etc. Talvez nós poderíamos condenar músicas extremamente agressivas, maldosas, por exemplo, rock muito pesado, música eletrônica muito agressiva, muito não suave, etc. Nós até poderíamos dizer que tais músicas não são adequadas em certos ambientes, talvez dentro da igreja, talvez em algum outro momento. Mas nós temos que ter cuidado com essa aplicação, porque em nome da suavidade nós podemos condenar muita coisa dentro da igreja adventista, no inário e nos cantores em geral. Também, quando Ellen White fala de um canto sagrado, de cantar para a glória de Deus, ou da doce melodia que Jesus cantava, ela não provê nenhuma informação técnica sobre o padrão musical que torna determinado canto em sagrado, para a glória de Deus, ou doce. E qual é a conclusão que tiramos a partir disso? Apesar de oferecer lindas verdades sobre a música na experiência cristã, nenhuma citação desse capítulo oferece um padrão ou critério objetivo e inquestionável para julgar o louvor adventista como adequado ou inadequado para Deus. Portanto, quem usa qualquer uma dessas citações para condenar os louvores tocados dentro da igreja, o faz sobre a sua própria autoridade e não sobre a autoridade de Deus ou de Ellen White. Se você quiser dar alguma opinião sobre esse vídeo ou sobre o capítulo 2, que é o próximo a respeito do qual eu vou gravar, escreve para mim, ezequiel.gomes@adventistasnoplural.org.br. Vou colocar o meu e-mail na descrição do vídeo também. Fiquem com Deus e até o próximo estudo.